bacana. Mas o que eu vou falar aqui é uma reflexão, é para nós refletirmos o que a gente quer da nossa área, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Isso não é uma crítica a nenhum setor, a nenhum vigilante, mas é um momento de reflexão. A gente somos cerca de 2.000 vigilantes atuando de carteira assinada em Campo Grande MS. Então, cerca de 2.000 vigilantes trabalhando de carteira assinada em Campo Grande. A gente tem aproximadamente 6.000 vigilantes formados em Campo Grande. 6.000 pessoas com formação de vigilante em Campo Grande. Então, se a gente vê a quantidade de vigilantes presente no local, não condiz com a realidade da nossa atuação no mercado. Então, é um momento de reflexão. Todos os palestrantes falaram que enquanto a classe não estiver unida, não tiver o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a gente só vai reclamar, porque as coisas não vão mudar, não vão ter pauta, a gente não vai ter número para a gente correr atrás. Então fica uma reflexão aqui, aquelas pessoas que ficam no grupo, que criticam o sindicato, e as pessoas que defendem o sindicato. São bastante, ambos os lados. No momento de estar unido com os vigilantes, cadê o ambos os lados? Pela quantidade não estavam todos. Os vigilantes que ficam no grupo brigando direita e esquerda, também uma quantidade grande. Também, se tivesse lá, a gente tinha enchido lá bastante. Também os vigilantes que ficam reclamando no grupo, no Instagram, sobre o novo estatuto, sobre o salário, aqueles vigilantes que ficam reclamando no posto, sobre as condições de trabalho, sobre não ter melhoria. Cadê os vigilantes presentes lá? O número de vigilantes, só de vigilante de carteira assinada, não estamos falando de vigilante, ao total de vigilante, era o suficiente para encher lá, fora os vigilantes formados, que são cerca de 6.000. Então a gente poderia ter enchido. Também, novamente, não é uma crítica, e assim, o que eu falo é responsabilidade do canal, apenas minha e do canal, não tem a ver com nenhuma instituição e ninguém que organizou nada. Sentimos falta do nosso representante laboral também. Teve o representante patronal que palestrou, e sentimos falta também do nosso representante laboral. É um momento de união, é um momento que todos precisamos se unir. Como eu costumo falar, não importa o sentimento para qual a gente tenha com o companheiro ou com outras pessoas, a gente precisa ser unido. Se a gente quer uma classe evoluída, uma classe que seja respeitado pelos órgãos públicos, uma classe que seja respeitado pelos políticos, uma classe que consiga lutar por salário digno, condições dignas de serviço, pelo porte de arma, por melhor preparo, curso preparatório, por uma melhor fiscalização também, para a gente coibir a segurança clandestina, a gente precisa ser unido. A gente precisa estar na pauta principal, a união dos vigilantes. E quando que a gente vai se unir? Quando que a gente vai esperar se unir? É fácil a gente reclamar por trás do celular, é fácil a gente reclamar em grupo, é fácil a gente reclamar em rodinha, mas cadê a união dos vigilantes? Eu falo porque eu passei em muitos postos convidando o pessoal para ir. Teve posto que eu fui bem recebido, e teve posto que o próprio vigilante ali na porta, onde tinha 5, 6 vigilantes, pegava o convite e falava: a gente não vai. Quer dizer, nem passava o convite pro pessoal e nem queria entender o que se tratava o evento, entendeu? E são coisas aí que a gente vê que não pode acontecer na nossa área. A gente precisa ser unido. Supervisores, gestores de empresas, supervisores de segurança, inspetores, líderes de segurança, também poucos números, entendeu? Então, parabéns às mulheres, que teve um número bacana, é isso aí.
Mas é um vídeo de reflexão. Quando que a gente vai se unir? O que a gente quer para nossa área? A gente realmente ama o que a gente faz por amor? Porque se a gente faz por amor, a gente luta por melhoria. Melhor condições para nossa família, melhor condições de trabalho, um plano de saúde, um porte de arma, um salário digno, um vale alimentação melhor, uma valorização melhor da área. Mas isso a gente só consegue com união. Reclamando, falando mal, não vai resolver. Se a gente não se unir, deixar os nossos ideais particulares de lado e se unir, a categoria vai sempre ficar para trás. A gente, em questão numérica, é o maior efetivo de trabalhadores, maior que a segurança pública em número. Só que a gente não estamos essa união. Então, mais uma vez, parabenizo aí o professor Dailton, que está fazendo esse Simbrasp, fez o primeiro, fez o segundo, que está buscando união, mas cabe essa reflexão. Isso não é crítica, é reflexão a todos, reflexão a todos que não compareceram. Fica aqui um ponto, não é crítica, mas um ponto de falta aos nossos representantes laboral, mais supervisores, mais os vigilantes de evento também. Tivemos uma boa palestra com a Polícia Federal também, pontos positivos, mas também a mesma coisa, a falta de união da categoria. Isso foi quase todas as palestras. Então fica uma reflexão aqui para o próximo Simbrasp. Acredito vai ter mais um e vai ter vários, e a gente precisa se unir, a gente precisa deixar as diferenças de lado e se unir. Então a gente precisa buscar união, buscar reflexão. Lembrando, esse vídeo não é uma crítica a ninguém. Todos, quem não foi tem seus motivos para não ir. Quem atendeu a gente mal quando a gente foi levar os convites, teve ali seus motivos, mas isso não une a classe, ao contrário, isso desgasta a classe. A gente precisa unir e lutar por um ideal único. A gente precisa se unir. Então fica essa reflexão e vamos conversando, vamos falando com o companheiro, para que no próximo Simbrasp a gente consiga ter um número dobrado de pessoas lá, número em peso. Foi um evento muito bonito, foi palestra bacana, as premiações foi bacana, inclusive também ganhei. E aí agradeço a todos aí que ajudou o professor Dailton. Ganhei, uma das premiações que eu ganhei foi premiação que o nosso sindicato laboral colocou lá. Então, de uma forma, ele esteve presente ali com ajuda nas premiações, mas acredito eu, né, que a presença aí do sindicato laboral também fortalece a categoria e traz mais união. Então fica aqui a minha reflexão, e peço que todos também refletem sobre isso e pense onde a gente está e onde a gente quer chegar. E se a gente não se unir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente não ir para cima, não buscar evoluir, não buscar união, a gente só vai patinar e só vamos reclamar. Isso vale em tudo. Isso a todas as classes que se unem conseguem benefícios melhores. A gente vê como que os motoboys unidos, os motoristas de táxi, os policiais, entendeu? Inclusive o delegado da Polícia Civil falou muito sobre isso, sobre a união. E a gente precisa trazer essa união para a nossa classe. A gente precisa unir. A gente precisa pensar que tudo que a gente fazer unido, isso vai trazer benefícios positivos para nós, para o nosso posto de serviço e para a nossa família. Então fica a reflexão.